Pessoal, bom dia, paz Senhor, manhã abençoada de sexta-feira para vocês. A nossa meditação nessa manhã vai estar no Salmos 23, versículo 5, na segunda parte. Parte B do versículo diz assim: Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu já falei diversas vezes essa segunda parte, mas principalmente a última frase, o meu cálice transborda. Mas eu queria falar sobre unges a minha cabeça com óleo. Deus, ele queria falar com o povo e ele sempre falava de uma maneira muito clara, muito direta ali, dentro daquilo que era o dia a dia do povo de Israel. Então, nada melhor do que falar de pastoreio, dessa questão de ovelha, de rebanho, de óleo, de cajado, porque era uma coisa do dia a dia deles, era o ofício deles, era uma nação de pastoreio. Então, se tinha um assunto que eles entendiam bem, e caso Deus usasse como uma metáfora, como uma tipologia para poder ensinar o povo, seria esse assunto de ovelha. Então, Davi, ele fala, nos seus salmos ali, uma palavra direcionada para o povo e para nós: unges a minha cabeça com óleo. Eles sabiam a importância do óleo. O óleo tinha várias funções, e ungir a cabeça de uma ovelha com óleo tinha uma função de repelente, e em algumas épocas do ano haviam grandes nuvens naquela região de moscas, mosquitos e outros insetos que atacavam ali os rebanhos do pastor. Esses insetos, eles atacavam particularmente, especialmente a cabeça das ovelhas, entravam pelo nariz, pelas orelhas, e os resultados eram inúmeros: irritação, desconforto, doença, chegava até mesmo ao ponto da morte de algumas ovelhas. Então, assim, algumas moscas, elas eram conhecidas como moscas nasais, elas entravam ali nos orifícios, ali, depositavam seus ovos ali na mucosa das narinas, das ovelhas, dos animais, e acabou para a ovelha. Era uma irritação, era uma coisa absurda. Aquela larva, ela subia, a larva do inseto se alimentava até do cérebro do bicho, era uma dor intensa, uma coisa absurda, ao ponto de que a ovelha, ela batia com a cabeça nas rochas, até para quebrar às vezes o crânio mesmo e pôr um fim ali naquela dor. Às vezes o bicho ficava desorientado, e saía do aprisco, perdia o senso de orientação, de direção. Olha que interessante, isso tudo por conta de um insetozinho que ia ali e colocava um ovo, Então, o óleo, ele era utilizado, como eu falei, como um repelente natural contra insetos indesejáveis, E quando nós trazemos isso para o nosso contexto, olha que coisa interessante, porque, como eu falei, o texto, ele fala de um animal, mas ele vem para nós. Ungir a nossa cabeça com óleo são os pensamentos, é o entendimento. E aí são duas coisas distintas. Pensamento é aquilo que passa pela nossa cabeça, e entendimento é aquilo que fica. O pensamento é uma ideia, o entendimento já é um conceito. Então, mas isso tudo se dá aqui, Também tem os sentimentos, a gente pode ir além, Porque os sentimentos não estão no coração, os sentimentos estão aqui na mente. O coração é maneira poética de se dizer, porque eu sinto, você sente aqui, O coração é só um músculo. Então, o que acontece? Então tem isso: pensamentos, sentimentos, entendimentos. Isso tudo está aqui, Então, se o inimigo, ele vem como uma mosquinha e planta um ovo, e ovula aqui traz uma dificuldade aqui, isso vai causar uma irritação, vai causar um quadro de ansiedade, um quadro de murmuração, de incredulidade, onde a nossa experiência com Deus é extremamente afetada. Por causa disso aqui, dos pensamentos, do entendimento, dos sentimentos. Então, o inimigo, ele vem para poder fazer isso, tentar tirar a nossa paz. Lá em Eclesiastes, Salomão diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Essa questão do óleo é isso, é um revestimento do Espírito Santo. O óleo ali é tipo do Espírito Santo. De fato é tipo. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, Salmos 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Não ter o óleo é não ter o agir do Espírito Santo na mente. Meu irmão, minha irmã, se teu pensamento está ruim, se a tua mente está ruim, se a tua cabeça não estiver em ordem, os pensamentos e sentimentos, não tiver nada disso em ordem, tudo vai mal. Talvez você esteja já vivendo isso nessa manhã de sexta. Então o Senhor, ele quer revestir
a sua cabeça, a sua mente com óleo. Com óleo. Para que o inimigo ele não encontre ocasião para poder tirar a sua paz. Para poder roubar a sua experiência, né? O que a ovelha fazia no ato de desespero? Quando ela sentia aquele desconforto? Ela batia com a cabeça nas pedras. Quantos hoje, literalmente, estão batendo com as suas cabeças na pedra? Está batendo cabeça. Quantas vezes nós não batemos cabeça? Por conta disso aqui, ó. Dos pensamentos, dos entendimentos, dos sentimentos. Literalmente batemos cabeça. Isso causa uma inquietude tão grande e a gente fica desorientado. A ovelha ficava desorientada. Ela não conseguia continuar no aprisco. Ela não conseguia permanecer. Então ela perdia o seu senso de direção e até saía ali junto do rebanho. Quando nós estamos com os pensamentos confusos, quando as coisas estão difíceis na nossa mente, vem uma desorientação. A ovelha ela não conseguia mais ouvir a voz do pastor. A ovelha ela tinha muita dificuldade de enxergar. Então ela se guiava pelo que ela ouvia. Por isso que a palavra até fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então quando nós estamos com um problema nos nossos pensamentos, nós temos muita dificuldade de ouvir a voz de Deus e mais ainda de obedecer. Então há uma desorientação. Uma desorientação, uma ovelha desgarrada do seu rebanho, ela ficava vulnerável a qualquer tipo de fera, qualquer tipo de predador. Então, quando nos afastamos da presença de Deus, o rebanho aqui eu quero dizer isso, o aprisco é a comunhão, é a presença de Deus, é um ambiente de oração, de busca. Quando ficamos desorientados, vem aquela frieza espiritual, vem toda aquela desorientação, não há mais o óleo do Espírito sobre nós, os nossos pensamentos estão desordenados. Você vai se isolar naturalmente, e quem se isola fica muito vulnerável. O adversário ele encontra ocasião e possibilidade. Junto do rebanho, a ovelha estava protegida pelo pastor. Longe do pastor, do rebanho, uma vulnerabilidade imensa. Então, olha, Deus quer cuidar da tua mente nessa manhã. Deus está trazendo o óleo do Espírito para poder derramar sobre você, ungir a sua cabeça. É o repelente de toda dificuldade que o inimigo tem tentado colocar na sua mente, entendimentos que não são corretos, os valores do mundo, entendimentos de repente amigos, pessoas que você convive, que estão querendo trazer uma ideia, é uma ideia satânica, maligna, pensamentos que passam pela sua cabeça, sentimentos, coisas que você está sentindo. Olha, Deus quer ordenar, colocar em ordem cada coisa na sua cabeça, na sua mente, para que você tenha uma vida diante dele saudável, a presença dele saudável, para que a sua vida com Deus ela seja uma vida onde as coisas vão fluir, vão acontecer. Então Davi ele entendeu isso. No Salmos 23 ele fala: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É o Espírito Santo. Esse óleo é o Espírito Santo que nos dá condições de termos uma vida saudável com Deus. E sobretudo, um emocional, lado emocional saudável. Se o lado emocional estiver comprometido, toda a nossa vida está comprometida. Então Deus está hoje sendo bênção no seu lado emocional, ordenando os teus pensamentos. Tá bom? Deus te abençoe nesse dia. A paz, Senhor.